Boa tarde, pessoal. Hoje é 8 de setembro de 2022, um dia após os 200 anos da proclamação da independência, e hoje morreu a Rainha Elizabeth, rainha do pretenso Império Inglês, e enfim. Então, hoje aqui a gente vai trabalhar o parágrafo 60, que a Letícia informou que ela não vai poder estar, que ela tinha sido designada, né? Queria saber se alguém quer facilitar, se não facilita. Alguém quer se lançar? Né? Oi, a Lorena se apresentou aqui no chat, aluna de letras da Federal de Goiás, Lorena. Muito bom te conhecer, tá? Seja bem-vinda. Eu vou fazer a facilitação do parágrafo 60, cujo tema é a estrutura existencial do poder ser, em sentido próprio, testemunhado na consciência. Tá? É um capítulo que, na minha versão, vai da página 84 até a página 92. Na outra versão, Guilherme, vai de que página até que página? 376 a 383. Eu achei um capítulo, um parágrafo, né, complexo e muito interessante, né? Como o Heidegger ele consegue ir relevar, né, a questão dos jogos de palavras, né? É um capítulo um parágrafo muito tocante, muito complexo, né, que a gente vai trabalhar aqui junto, né? Um conceito-chave que ele vai trabalhar é essa tomada de consciência, né? Que nós podemos fazer enquanto presenças no mundo, né? E como é que se articula, né, esse clamor da consciência, né? Existe uma interarticulação que ele faz durante toda a obra dele, né, durante todo esse livro, que é a interface entre a pessoalidade e a impessoalidade, né? A pessoa se apropriar do seu ser próprio, né, diante da tagarelice, né, da tagarelice das impessoalidades do mundo, né? Nós vivemos num mundo público, um mundo atravessado por verdades que vêm de um campo de exterioridade a nós mesmos, né? E ao mesmo tempo a gente tem uma presença que faz uma interface, interfere, né? Enquanto ser no mundo nessa impessoalidade, nesse caldeirão da impessoalidade, né? Por isso sempre vai haver uma certa tensão, né? O que eu entendi desse capítulo, sempre existe uma tensão entre os apelos da impessoalidade e o clamor da consciência, né? E de alguma forma ele vai delinear algumas características desse clamor, né? Propondo, né, no parágrafo inteiro como um todo, de que a gente pode ou aderir, né, ou estar atento, ou se apropriar desse clamor da consciência em resistência à impessoalidade, embora a impessoalidade também nos constitua, né? A gente já sabe, já viu que é o ser no mundo, né? Nessa nossa mundaneidade, essa mundaneidade nos constitui, né? Inclusive no aspecto da impessoalidade, né? Então, de alguma forma, nesse capítulo, ele vai delinear o que seria esse clamor, até caracterizando, né, alguns aspectos desse clamor e esse jogo entre esse clamor da consciência perante os apelos impessoais, né? E eu achei um clamor da consciência que é querer ter consciência, né? A gente pode passar a vida inteira da gente identificado com as impessoalidades, com a tagarelice, né? E com essa gritaria que, de alguma forma, ele fala que as gritarias das tagarelices, né? As tagarelices, tem pessoas que são tagarelas, né? São preponderantemente tagarelas, e a gente mesmo, né? A gente mesmo, a gente pode ter momentos de tanta angústia nas quais a gente vai ficar tagarelando, né? Nos discursos da formalidade e da impessoalidade, né? E, portanto, numa articulação na qual o autor me diz que a gente pode, no poder ser,
da nossa presença, a gente pode buscar um ser próprio, uma propriedade dessa existência, né? E, obviamente, esse movimento é um movimento que se articula numa compreensão da nossa presença, a gente se abrir para essa compreensão, de modo genuíno. Incrível como o Heidegger o tempo inteiro fala de autenticidade, de genuinidade, existe, qual é o substantivo? É genuinidade, gente? Acho que deve ser, né? Genuíno, acho que genuicidade não existe. Genuinidade não existe, né? Não. Só existe o adjetivo, né? Genuíno, né? Enfim, isso como um horizonte do poder ser, né? Embora isso desperte a angústia da consciência, né? A angústia da consciência, que compreender o clamor de si, né? O clamor da sua presença, gera débito. A gente já viu no nosso encontro passado que a noção de débito, gente, a gente vai estar sempre. A gente tem uma visão às vezes meio polar, de que o débito pode ser um negativo e que haveria uma positividade. A gente tá sempre em débito quando a gente escolhe, tá, gente? E também eu vi assim na etimologia semana passada, não tem nada a ver com Heidegger, né? Mas é um delírio meu. Débito quer dizer fluxo, né? O débito determina um fluxo. Eu não sei se a tradução aqui não fala nada de fluxo, né? Mas talvez estar em débito também estar em fluxo, né? Porque mesmo quando a gente escolhe um referencial mais próprio de si, a gente sente o débito de ter saído da impessoalidade, do descompromisso consigo próprio. A gente saiu de um auto-engano, da generalidade, né? E buscou um contato com o ser próprio, né? Mesmo nessas condições, a gente paga preço. É isso que, quando ele diz de débito, a gente paga preço existencial de estar vivo e de fazer escolha. Mesmo quando a gente escolher uma vida autêntica, a gente está excluindo infinitas outras possibilidades. Por isso é sempre o débito. Só que é um débito que tem uma singularidade, que tem uma apropriação, que segue o clamor da consciência, né? E olha que aí é que entra um tema muito interessante, que é a questão do clamor da consciência, que é algo que está sempre desde que a gente se abre enquanto ser no mundo, né? E que ele abre o tema do discurso como um terceiro momento desse clamor, né? O que seria esse discurso, né? A tagarelice é cheia de discursos, tá? É cheia de apelos, né? E ele coloca o clamor no nível que exclui todo e qualquer contradiscurso. Isso é uma coisa assim muito interessante, que ele vai falar da silenciosidade, como ele coloca aqui, do clamor da consciência, né? Existe uma quietude no clamor da consciência, né? Que não é a gente ficar se justificando na tagarelice, né? E também uma quietude, eu li assim, eu senti uma coisa assim, meio perceptual, assim, quando a gente está em sintonia, ou em conformidade com a nossa consciência, né? As coisas se aquietam, a gente se aquieta, né? E é uma coisa que não é do nível do discurso, de ficar falando confessional para os outros, ou colocar nas redes sociais, ou colocar no alto-falante, né, como a gente diria, né? É um estado de quietude, né? Isso que eu achei interessante, que isso mexe um pouco com a nossa propositura, porque clamor, né? É que entra a gente dissociar um pouco das nossas imagens. Clamor dá a impressão de umas trombetas, né? Assim, clama, né? Parece que é uma coisa que tem uma sonoridade, né? Ele fala que o clamor da consciência pode ser, eu interpreto aqui como uma quietude, como um sussurro. A consciência sussurra para a gente o que a gente pode ser enquanto autenticidade, né? Em contraponto à algazarra da compreensão impessoal, né? É muita tagarelice. Às vezes as pessoas tem pessoas que são assim, né, gente? Muito tagarelas, né? Então, o tempo inteiro, para se defender do sussurro ou da quietude da consciência, a pessoa entra numa tagarelice, entra no movimento para fora, né, em relação a essa exterioridade dos apelos da impessoalidade, né? Portanto, esse poder ser mais próprio é um clamor da consciência, mas que tende para um silenciamento.
Tanto que as pessoas podem... Gente, o link da presença hoje, a monitora não está aqui. Você sabe, Guilherme, onde é que está aquele link da presença? Eu vou fazer um agora, sem Ele problema. vai fazer um agora, tá, gente? Enfim, hoje é feriado na Unifesp, né? A monitora está seguindo o horário do feriado. Hoje aqui em Santos é o dia da padroeira, né? A Unifesp está em feriados quarta, quinta e sexta. Enfim. Então, e olha que interessante, o silêncio como possibilidade essencial do discurso, porque querer ter consciência é estar em sintonia com esse aquietamento do ser, né? Com essa quietude, né? E numa ambiguidade aqui, que é aquele que silenciando quer dar a compreender, deve ter algo a dizer. É algo a dizer, mas que te aquieta, porque a tagarelice te inquieta, né? A pessoa, quando entra no movimento de autojustificativa, né? Quem nunca teve, né, gente? Quem é autojustificativo está sempre se defendendo com palavras, né? E por isso o clamor é um silêncio. É um poder ser mais próprio, por já estar nos acompanhando desde que a gente se abriu para o mundo, desde o nosso nascimento, né? Isso é algo assim que é muito mais de um sussurro, né? De um silenciamento, né? Tanto que as pessoas que são assim muito deslocadas de si, né? São aquelas que gritam, hoje são aquelas que gritam aos quatro ventos, que são imbrocháveis, né, gente? Precisa gritar no palanque, né? É gritar no palanque, né? Enquanto que a questão da coerência consigo próprio é um silenciamento. É um silenciamento, né? E por isso é muito fácil também de sufocar, né, gente? Isso não está assim no texto, né? Mas como o apelo do nosso ser, o poder ser da nossa consciência é algo muito discreto, né? É algo muito inerente a nós mesmos, né? É muito fácil sufocar, né? Muito fácil de calar, né? O clamor da consciência, de fato, é muito fácil de calar diante de justificativas de auto-enganos, né? Isso também me lembra uma ponte com Sartre, quando ele fala da ingenuidade de má fé, né? Eu sou de má fé que se auto-engana, né? Não está aqui no texto, mas faz uma ponte, né? E olha que interessante, o clamor provém da mudez da estranheza e reclama a presença conclamada para aquietar-se na quietude de si mesmo. Eu vou ler de novo. Vou ler até mais uma linha anterior. A consciência só clama em silêncio. A consciência só clama em silêncio, ou seja, o clamor provém da mudez da estranheza. A gente é estranho para a gente mesmo, gente. A gente está se revelando para a gente mesmo, né? A cada momento, né? Cada momento tem angústia da gente estar se descobrindo e se atualizando, né? As coisas que a gente fez ontem no feriado estão revertendo hoje. A vida inteira assim tem essa angústia da descoberta, né? De apropriar-se de si, né? Então, essa mudez da estranheza, né, dessa estranheza da gente estar se revelando a cada momento, e reclama a presença, olha que interessante, reclama a presença conclamada para aquietar-se na quietude de si mesmo. É um clamor, é um reclame, né, da consciência, né, no sentido da gente se aquietar, né? Por isso que tem uma ponte assim de apropriar-se de si é um silenciamento. O contradiscurso ele coloca aqui. A contra-justificativa, né? Quanto mais distante a gente está de si mesmo, mais a gente fica se justificando, entendeu? Se a gente está em relações inapropriadas, se a gente está num caminho de vida que não tem nada a ver com a gente, se a gente está incoerente com a gente mesmo, né? O Gilberto levantou a mão. Oi, Gilberto. Boa tarde. Oi, Gilberto. Você quer falar? Oi, boa tarde, queridos, tudo bem? Oi. Refletindo um pouco sobre o que você está falando, me vem muito à mente, Sartre, obviamente, né, que eu sou um leitor muito mais de Sartre do que de Heidegger, Hum, embora ele seja o herdeiro intelectual, em certa medida, do próprio Heidegger. sim, sim. Mas, assim, eu vejo muita gente angustiada, por exemplo, de sentir coisas, ou de ter certos impulsos, tal, e não ter como verbalizar, não Sim. conseguir verbalizar. Isso eu acho que é uma angústia, assim. Por um outro lado, quando você consegue, aceitar o inaudito que te faz,
mas que você não compreende, mas você só aceita, eu acho que advém uma paz, assim, uma serenidade é, indescritível. Não é sempre que eu consigo, mas é por experiência própria. Às vezes, não consigo dizer, não consigo me expressar, mas eu vou aceitar isso que eu não consigo falar como parte de mim, vou viver isso e tudo bem. Sim, tem esse aspecto desse parágrafo, tem essa contradição, né? Porque até para a gente falar de silêncio tem um fundo de discurso, né? Tem o discurso da silenciosidade, né? É o que o Heidegger está acabando de fazer, né? Se eu pegasse do ponto de vista do Foucault, não existe exterioridade ao discurso, né? Só existe o discurso não existe o ser porque tem discurso do ser, segundo Foucault, tá? Até o ser é uma construção discursiva, né? E também a gente pondo uma colher nesse angu aqui das contradições, senão precisaria ter psicoterapia, né, gente? Entendeu? Citar essa questão é silenciar, né? Mas acho que tem um como aí, como silenciar, né? Como conectar com esse ser próprio, né? Por isso que tem psicoterapia, por isso que tem A esse chave processo. é exatamente essa, Fernando. É É o o como, como, esse silêncio, né? Como ele vai se dar, né? né? Como é que a gente se aquieta, né? A Guilherme levantou a mão. Eu não sei, Fernando, você quer ir parando aí Ah, vamos. conversando? Não, porque agora que o Gilberto deu uma deixa, né? Tem demanda assim presente, Guilherme? Eu não sei, é porque eu ia falar, mas eu também posso esperar você terminar. Ué, então você pode falar quando terminar, deixa para o fim. Tá bom. Tá. Então, assim, anota aí, Guilherme. Então tem essa silenciosidade, eu gostei muito desse substantivo, né? Porque isso é um processo de silenciar, né, gente? Querer ter consciência, né? Eu acho que tem essa questão, para a gente chegar nesse estado de silenciamento, digamos assim, tem que se dispor, querer ter consciência no sentido dessa silenciosidade, né? Que tem gente que nunca nem sabe que isso existe, né, gente? Tem gente que as gerações sociais e familiares é da tagarelice, né? E isso fica muito evidente no contexto político brasileiro hoje, que hoje nas fake news, né, enfim, é tagarelice sobre tagarelice, né? E que isso tem poder, né, gente? Isso tem poder, né? A frase que ele coloca assim, estou na página 86 do meu livro, o discurso silencioso da consciência, né, gente? É quase assim uma ambiguidade aí, o discurso silencioso, né? Que é um clamor, né? Gilberto está. Oi, Gilberto. Pensando mais um pouco sobre isso, eu acho que quando você consegue essa amizade com o silêncio, né? Eu acho que a gente está numa situação meio que privilegiada, porque você faz ideia de quem você é, você consegue contemplar o teu ser a partir desse silêncio, ou você, mesmo que não consegue contemplar, como eu falei anteriormente, você se aceita integralmente, independente da facilidade ou não que você tem discursivamente de se definir ou de escrever alguma coisa. Mas eu fico pensando, né, nós como homens brancos cis, é um privilégio nosso, né, de silenciar, porque a gente tem a fala, tem a, a cobrança social de sempre estar se colocando, dizendo, nomeando, né, desde Gênesis, nós estamos nomeando o mundo ao nosso dispor. E eu fico pensando muito, né, nos outros, né, de nós, que estão já silenciados, não conseguiram nem um espaço discursivo para se colocar diante de si próprio, e às vezes o silêncio fica completamente descabido se falar alguma coisa desse tipo, né? Não sei, me veio na cabeça aí. Não, tem uma coisa que é o silêncio ontológico, outra coisa é o silenciamento da invisibilização da pessoa, do tabu, né? Do interdito, né? Tem um silêncio que é do interdito social, né? O que o Heidegger está falando é o silêncio da coerência do sujeito consigo próprio, né? E também assim, só compondo com a tua fala, Gilberto, eu acho assim que o homem cis branco, né, também está muito suscetível à tagarelice, né? né? Enfim. Guilherme, você quer compor, já que a gente está. Vamos fazer hoje diferente um pouco? Você quer falar também? Então tá.
eu acho que primeiro, eu acho que eu gostaria de começar da questão do discurso. Quando o Heidegger fala de discurso, ele não está referindo apenas à fala. Ele usa o discurso como um modo existenciário para referir-se à rede de referências mundanas. Quando ele fala de discurso, ele está falando de tudo que há de significado no mundo. Que Eis a interessante. questão, né? Porque quando você está em rede, o design está em rede, tudo se referencia a alguma outra coisa. Por exemplo, né, eu estou de frente ao computador. O computador se referencia ao Chrome, ele se referencia a Vivo, ele se referencia à eletricidade, todas essas outras coisas. Né? Isso que ele tem como discurso. Quando ele diz, então, sair do discurso, né, ele está quebrando a rede inerente de conexões. Né? Você pode, então, sair então, da automaticidade, né, da compreensão das coisas. Sim. Aí você entra, de fato, na compreensão filosófica. Né? E segundo, né, falando então, né, da possibilidade de clínica, né, eu gosto muito de quando a Alice vai no das análises dela falar da escuta particularmente filosófica. Que ela fala que o dom do ser humano é o fato de que ele pode se atentar, né, à sua condição ontológica a partir disso, né? Por isso que ela fala do sofrer em silêncio. E quando você percebe, né, a sua fragmentação e a sua vulnerabilidade existencial, você sofre. É isso que ela constrói nisso a teoria de sofrimento humano dela, né? Ela fala, então, que as pessoas que se adoecem, elas são filósofos contra a sua própria vontade. Ela se descobre os seus fundamentos sem estarem prontas para isso, né? Ela usa o exemplo do Bisanger, do caso da... Eu vou falar Ellen West, mas tenho certeza que não é Ellen West, mas é da menina dos patins, né? Que os patins delas quebram e ela cai, e ela percebe contra a vontade dela a fragilidade da vida. Né? Que não importa o que ela faça, ela não tem 100% de segurança, né? Sim. E ela usa exatamente isso, né, para descrever o próprio processo terapêutico, que é você encaminhar junto com o paciente, né, a escutar o próprio clamor da existência, aos seus fundamentos existenciais básicos, para que ele possa, então, participar mais ativamente na sua própria vida. Muito, nossa, muito elucidativo, Guilherme, muito elucidativo. Então, o discurso é essa rede, né, que constitui a nossa presença no mundo, né? Seria isso. E aí isso faz ponte, Guilherme, com que o Heidegger fala em seguinte da decisão, né? Que ele relaciona a decisão, de fato, é o ser estar em débito mais próprio pelo discurso enquanto silenciosidade. O ser estar em débito mais próximo e pelo discurso enquanto licenciosidade. Ele fala que decisão, de fato, é quando você se dispõe a ter consciência na própria presença. É projetar-se silencioso e prestes a angustiar-se para o ser estar em débito mais próprio. É o mais próprio que ele chama de decisão. Você fazer decisões tagarelas impessoais aqui, ele não está falando que é decisão, né? Você fazer escolhas, vamos colocar assim, escolhas pela tagarelice não é uma decisão, né? É um modo privilegiado da abertura da presença à decisão. Quando de fato a pessoa faz a assunção de si, né? Assim, faz a assunção de elaborar a angústia a partir do que lhe é mais próprio, estar em débito com o que lhe é mais próprio. Sempre a gente está em débito, gente. A gente escolheu um caminho, deixou de escolher, está em débito com todas as outras possibilidades, né? Porém, se você está em débito perante as escolhas mais próprias, né? Aí isso é uma decisão, né? Sintonizando existencialmente com essa verdade originária. Ele diz que é que esse capítulo forma uma rede tão bonita e tão complexa, né? Que essa verdade originária da gente está sempre existiu desde que a gente está aberto no mundo, entendeu? Está aberto no mundo um clamor da consciência que é característico de cada um, que é uma relação do sujeito consigo próprio, né? E que tem a ver com essa verdade da existência, né? E que é a propriedade da presença de cada um, né?
E por isso é uma silenciosidade. Essa presença está silenciosamente nos compondo desde que a gente nasceu, né? E clamando de uma maneira aquietada, né? Tomarmos a consciência do que somos, né? Ele coloca como verdade originária. Originário desde que a gente nasceu, e o originário também é no aqui e agora, tá, gente? É abertura. Originário também é abertura. Né? Não é só a primeira manhã quando a gente nasceu, né? É um clamor originário a cada momento, né? Que nos incita a nos apropriarmos de nós mesmos, né? Funda-se nessa abertura de mundo, que é o que ele está colocando. Desde que tem a abertura do mundo, tem uma verdade originária que está nos clamando para a gente se apropriar. Isso demanda um poder, esse é um poder ser, mas que demanda uma decisão. Conheço muita gente que passa a vida inteira se enganando, né? Isso demanda atualização também, para a gente deixar de se enganar, a gente tem que o tempo inteiro estar buscando uma autenticidade, né? Por isso é angustiante, né? Isso gera, assim, aí que entra, olha umas palavras-chave aqui, né? Dentro dessa compreensão de si, do ser próprio, isso demanda abrigo, ele está colocando aqui na página 87, manutenção, isso que eu falei, o tempo inteiro você tem que estar regando, né? A plantinha da compreensão de si, né? Abandono, é hora que a gente enche o saco, né, gente? É hora que a gente quer desligar dessa conexão, né? Dessa propositura, né? E ao mesmo tempo que existe esse clamor, essa tomada de consciência, às vezes a gente se perde nas ocupações. Isso é inevitável, né? Porque às vezes tem formalidade, o mundo é cheio de formalidades, de burocracias, de protocolos, né? Eu acho que eu trabalho numa profissão muito bacana, que é psicologia, mas tem hora que a universidade está cheia de formalidades, né? Está cheia de apelos impessoais, né? Imagina quem tem, às vezes, profissão que não tem nada a ver com a pessoa, né? Deve ser horrível. Existe uma abertura própria, e essa abertura própria nos lança essa descoberta do mundo, e a descoberta do mundo também é a descoberta dessa abertura, né? Dessa copresença, né? Da gente no mundo, né? A gente também está aprendendo isso. Aprendendo a decidir, né? Aprendendo a ouvir o clamor silencioso da consciência, né? Também aprendendo o jogo das impessoalidades, né? Não quer dizer que porque podemos todos nós aqui que estamos reunidos nos voltarmos, né, nos sensibilizarmos para o fato da gente buscar a singularidade de nós, que isso também, que isso é um aprendizado também, né? Isso é um aprendizado. Né? Isso é um processo dinâmico, né? É um processo dinâmico em constante atualização. E a decisão, de certa forma, é uma escolher a si mesmo, ele está colocando assim, né? É se abrir para esse poder ser mais próprio e para a elaboração dessa angústia criativa, né, gente? A angústia não vai acabar, gente. A angústia, às vezes a gente acha assim, não, daqui para frente eu vou ter uma postura mais coerente comigo mesmo, em vários sentidos, né? Só começou a caminhada aí, né, gente? Entendeu? Não é que todos vão viver felizes para sempre. A gente tem que sair do mundo fabuloso, né? Das fábulas encantadas, e entender que isso demanda investimento, né? Demanda um constante aprendizado, né? Compreender, né? É um jogo no qual decidir se remete a compreender, né? Compreender não está a palavra aqui, mas é um aprendizado, né, gente? O decisivo, na página 88, ele diz: o decisivo é justamente o projeto e a determinação que cada vez abrem as possibilidades de fato. É um projetar-se, é um determinar-se, né, gente?
que abrem as possibilidades de fato. Então, é um lançamento, né, gente? As coisas não estão prontas e acabadas. É projetar-se e determinar-se para uma vida com mais autenticidade, mais conectada consigo próprio, né? Por isso é uma determinação existencial. Entendeu? Só começou um novo limiar de angústia, né? Tem momentos na vida que a gente percebe, olha, eu decidi isso, né? Foi uma guinada na vida, né? Todo mundo tem, né? Imagino que todo mundo tem, né? Isso é só um começo de um horizonte, né? Só que isso já traz um aquietamento, porque essa silenciosidade não quer dizer que deixa de ser angustiante, entendeu, gente? É angustiante, é um débito. Poderia continuar alienado, mas não, escolhi, decidi uma coerência, compreender-me, né? Compreender nós decidimos cada qual se compreender a si próprio, e aí começa um lançamento num contexto de angústia próprio, né? Aí paga-se um preço que é o preço que cada um. Aí que entra o Caetano, cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é, né? Então aí sai da tagarelice da impessoalidade, que também é angustiante da gente. Pessoa que vive a vida inteira na superficialidade, mas está dentro de um protocolo geral, né? Aqui a pessoa tem que construir a trilha a trilha vivida, né? Entendeu? Que a gente pode se perder no impessoal, né? Que esse perder no impessoal está legitimado pela massa, né? Ou então viver a angústia de elaborar a criação do contato consigo próprio, né? E ao mesmo tempo que você decidir essa coerência consigo próprio, você continua na realidade do mundo, nas tensões com a impessoalidade, no espanto das pessoas eventualmente de verem as suas diferenças, porque isso implica em diferenciar-se, né? E eu até diria assim, esse aquietamento às vezes não fica visível para o mundo das tagarelices, entendeu, gente? As pessoas podem ver que você está diferente, mas a percepção da quietude, da silenciosidade, que é estar coerente consigo próprio, às vezes não fica tão evidente, né? E, inclusive paga-se o preço, porque às vezes você vai investir mais nesse aquietamento do que nas glórias da tagarelice, né? A tagarelice tem o seu débito e tem seus retornos, né? Viver de aparências, né? Sair do mundo das aparências, da impessoalidade, paga-se um preço, né? A interpretação existencial que compreende o aclamar, né, que esse clamor da consciência, enquanto decisão, desentranha a consciência, olha que forte, como modo de ser que se acha no fundo da presença. Vou repetir. Essa interpretação existencial mais voltada para si própria, né, gente? Compreende o aclamar, né, o clamor da consciência, enquanto decisão, desentranha a consciência como modo de ser que se acha no fundo da presença. E havia um modo de ser meio aquietado ali, que era tomar consciência de si, né, que estava lá, às vezes meio disperso entre os jogos da impessoalidade. Em algum momento a pessoa decide, não, eu vou me apropriar da minha consciência, né? Eu vou me compreender, né? Nem que pague. O débito que eu vou ter é um débito agora daqui para frente relacionado com a minha autenticidade, com o aprendizado, com a compreensão da minha existência, né? Mais própria, né? A existência mais própria. Porque os impessoais existem, né, gente? São as pessoas da sala de jantar que estão ocupadas em nascer e morrer, né? Inclusive a mídia estimula muito esse jogo mais sem autocompromisso, né? A partir daí a presença age decidida, né? Aí que entra o projeto e a determinação. É o começo de uma nova perspectiva no sentido de voltar-se para isso. Não quer dizer que vai ter dias que você vai desligar na impessoalidade. Isso não existe, acho que não existe um absoluto, mas tem um projeto, uma determinação no sentido de si próprio, né?
E, aliás, ele coloca no 91 que a decisão, porém, é apenas a propriedade de si mesma possível como cura e a curada na cura. Vou repetir. A decisão, porém, é apenas a propriedade de si mesma possível como cura e a curada na cura. É uma propriedade, né? É um tornar-se próprio, no sentido de uma decisão. Aí começa todo um processo, né? Aí começa toda uma destinação, né? Certamente é uma mudança de referencial de processo de determinação. A propriedade da presença agora não é mais uma expressão vazia e nem uma ideia inventada. Não é mais uma coisa que, no oco da impessoalidade, é uma ideia que alguém inventou, né? Não é uma abstração, né? Passa a ter uma base no vivido, né? Muito forte, né? É um poder ser todo em sentido próprio, né? É um projeto existencial, né? Que tem como testemunho a presença da pessoa. Desde a verdade originária, que está sempre em abertura, quando a pessoa fica mais próximo dessa abertura, né? Dessa silenciosidade da consciência, né? Do clamor, que ao mesmo tempo é silêncio, né? Aquietamento. Né? Só quando esse ser, a partir da decisão, né, gente, se torna fenomenalmente acessível em sua propriedade e totalidade, é que a questão do sentido ontológico desse ente, né, desse ente que é o ente decidido, né, que é o ente voltado para si próprio, cuja existência pertence toda e qualquer compreensão do ser, poderá alcançar um solo consistente. A diferença entre uma vida num solo consistente e num solo abstrato, num solo tagarelístico, estou inventando aqui o termo, né? Uma vida de tagarelas, né? E isso assusta a gente, entendeu? Porque a gente, às vezes, vê em jogo na política brasileira, muitas vezes, é até isso, pessoas que estão, assim, uma parte da população estimulada em tagarelices, né? E, e líderes estimulando uma tagarelice sem fim. Né? Um jogo de palavras e sentidos ocos, né? Essa é a minha facilitação de hoje, pessoal. Boa tarde, Graziela. Boa tarde, Ederson. Chegaram agora. Né? Que sentido tem para vocês? Guilherme levantou a mão? Bom, não tem muito. Bom, tem um pouco a ver. Primeiro, obrigado pela facilitação, Fernando, maravilhosa, como sempre. Eu só queria responder, né, o que a Mila trouxe, né? Como seria pensar na cura pela palavra? Bom, primeiro eu diria, né, que dentro de uma abordagem que se diga fenomenológica, jamais cura pela palavra, né? Porque o Fernando sabe explicar melhor isso do que eu, né? Mas falando um pouco, né, a questão da cura pela palavra, né, ela remete às confissões católicas, né? E o que acontece nas confissões católicas? A verdade já está decidida previamente por aquele que vai receber a confissão, né? No caso, o paciente só tem a escolha de dizer aquilo que o terapeuta já identificou como a causa do sofrimento dele. Caso ao contrário, não é a verdade que está causando a verdade do sofrimento. Né? O que está em questão, então, dentro de uma fenomenologia, né, está muito mais com a escuta do silêncio, conforme o Fernando, a facilitação propriamente diz. Né? No caso, não é expor a raiz do sofrimento, né? Mas sim, porque isso tem a ver com uma ideia um pouco do inconsciente, né, psicanalítico, né, de que, por exemplo, né, dentro de uma fenomenologia, a pessoa já sempre sabe aquilo que ela está causando sofrimento para ela. Caso ao contrário, ela não estaria sofrendo. Ela pode escolher não ouvir, né, pelo impessoal. Mas não é a confissão dela para o psicólogo que vai trazer a cura, entre aspas, né? Mas sim a cura no sentido heideggeriano, né? Que é a possibilidade de lidar com a própria vida de maneira mais responsável, entre aspas, né? Isso não tem nada a ver com o que ela falou, não. Né? Isso tem a ver com as ações que ela toma em referentes à própria vida. Compondo com a tua fala e agradecendo
a propositura aqui da Mila, né, gente? Isso me remete para Daseins análise, né, gente? Heidegger em nenhum momento propôs uma analítica do Dasein, mas a partir do Heidegger, a psicologia criou o campo da Daseins análise, né? Que é eu acho que a Daseins análise tem um elemento que é criar um espaço para a pessoa refletir sobre esse link do que a gente estudou hoje, que é o link do impessoal com o próprio, né? Impessoal com o pessoal, né? Às vezes as pessoas nunca foram acolhidas na vida, né, gente? As pessoas não. A gente está aqui. Toda vez que a gente lê Ser e Tempo, a gente aprende a gente compreende alguma coisa, né? Não exatamente do livro, mas da gente mesmo, né? Porque o livro é fenomênico, ele está falando do ser no mundo que somos nós, né? Tá? É uma abordagem centrada no sujeito a partir desse lançamento no mundo, tematizando esses enunciados-chave que estão no Heidegger, mas que, num primeiro momento, de fato, são os enunciados da gente mesmo, né? Inclusive, quem está no Lançado no Mundo aí, gente, procura. Tem um ou dois vídeos da Angélica Gavendo, vou pôr o nome dela aqui, que ela é. Eu sempre a convido no meu módulo de humanismo para ela dar palestra sobre Daseins análise, né? Tem palestra dela. Está bem no comecinho, tá, gente? Entre as 10 primeiros vídeos do YouTube, tá? Inclusive, ela é minha psicoterapeuta, tá? Tá aproveitando a propaganda, né? Enfim, eu não sei se exatamente, eu concordo com o Guilherme, não sei se certamente cura pela palavra, mas é um espaço de acolhimento do ser, né? É claro que a palavra faz parte, né? A gente é o canal humano de comunicação, mas eu acho que a Daseins análise é um espaço de acolhimento do ser, né? Que pode até ser instrumentalizado pela palavra, mas tem outras percepções, né? Que acontecem, né? Acho que a psicoterapia não é um espaço. Ela tem uma instrumentalidade verbal, mas é um espaço de encontro de presenças, né? Eu acho que a Daseins análise considera exatamente isso, né? Que são presenças que se encontram, né? Na figura do cliente e do terapeuta, né? Como aqui também a gente está em encontro humanista, não é um blá blá blá, né? O que a gente está falando são a dimensão do nosso vivido, né? A gente está compartilhando as nossas vivências. Porque quando a gente lê Heidegger, eu acho que a gente não está lendo conceitos, né? A gente está compartilhando vivências, né? Quem mais gostaria de comentar, gente? Quem chegou atrasado, eu recomendo assistirem isso em breve. Quem tá colocando os vídeos em dia, a monitora Marcela, tá, gente? Se tiver algum atraso, alguma coisa, vocês comentem ali no WhatsApp. Até a temporada passada era eu que punha. Agora é a Marcela, que muita prontidão está se responsabilizando para colocar os vídeos, tá? Aliás, pesquisem o Lançado no Mundo, gente. Está com quase 100 vídeos. Eu não sei se até já chegou nos 100 vídeos. Tem muita coisa lá. Muita coisa para assistir. Questões, pessoal, nesse dia pós-independência e de luto pela Rainha Elizabeth? Alguém está com a tabela aí? Guilherme, você pode fazer a gentileza de ver quem que vai facilitar a semana que vem? Por gentileza, Guilherme. Bom, Fernando, eu coloquei o link do vídeo da Ângela Que bom, eu no vi. chat. Já está ali no chat, gente. Ela é maravilhosa. Vou projetar isso aqui. É bom ver o vídeo da Angélica, porque ela trabalha muito a questão do que é cura, né? A gente fala que cura, os termos que a gente estuda do ponto de vista do encontro de estudos, ela aplica do ponto de vista psicoterapêutico, gente. É muito legal assistir. Semana que vem a gente vai ter. A Luciana não está aqui, né?
Semana que vem, então, a gente vai ter parágrafo 61 e 62 com a Luciana Diniz. Eu vou dar uma reforçada ali no nosso WhatsApp. Depois a gente tem a Gabriela, que eu acho que está aqui, não está? Enfim, temos Gabriela, temos Guilherme. E assim a gente continua a nossa jornada, certo, gente? Mais alguém quer comentar? Hoje está cedo, hein? Dá para a gente debater bastante. Como é que vocês perceberam a facilitação de hoje? E o que isso evocou em vocês, né? Bom, vou falar, né? Um Oi? pouquinho do que eu achei, né? Que para mim soou como se essa completude da consciência, desse murmúrio que você acabou citando na facilitação, ele parece que nos tira um pouco a angústia que nós sentimos da própria existência, que sempre está em xeque. Então, talvez silenciando, né, a consciência e sabendo que através desse silenciamento você realmente consegue elaborar essa angústia, se torna mais fácil você conviver consigo mesmo. Acho que eu interpretei mais ou menos dessa forma esse parágrafo. Tati, quando a gente está aberto para se compreender, né? Isso dá um aquietamento, uma quietude, né? É que a gente tem muitos apelos para a gente se esconder, né? Eu não acho que acho que se a humanidade, eu estou falando no sentido assim bem assim abstrato, assim, né? Será que a humanidade como um todo está voltada para se compreender ou está se escondendo, né? Esse é um tema bem geral. Claro que a gente não vai ter como é um referencial para si próprio, não é uma coisa que a gente vai dizer para a humanidade, né? Mas a gente pode propor, na medida em que existem pessoas que estão buscando se, se compreender, será que a maioria das pessoas quer se compreender ou quer se esconder, né? Ou muita gente quer se esconder, né? Sabendo que é um jogo, né? Tem hora que a gente não tem como ficar o tempo inteiro querendo se compreender. De vez em quando a gente precisa de esconderijo, mas tem gente que tem uma predisposição para se esconder a vida inteira, né? E muito bem justificado por tagarelice. Quando a gente fala tagarelice, não é só uma coisa vulgar. Tem discursos, tem doutrinas que nos levam para a tagarelice. E tem falsas filosofias, né, que nos levam para a tagarelice. Né? Algazarra, né, Mila? É uma algazarra, né, um oba-oba. Acho que nos últimos tempos do Brasil está liberando uma energia de algazarra, gente. Que antes poderia ser tendências ideológicas, hoje virou um estrondo, né? Um estrondo de algazarra, que uma parte da população está aderindo ao algazarra, aliada ainda à internet, com fake news, com falsas, com turbilhões de mentiras, né? Complicado. Virou um coluio, né? Toda aquela união de gente delirando, psicotizando. Uma tempestade de algazarra, tudo trovoado, assim. Verdade. Né? E é difícil, porque entenda, depois, eu acho esse texto está muito interessante, porque depois desse livro a gente vai estudar que é Origens do Totalitarismo. A Hannah Arendt diz que o líder totalitário, gente, não é exatamente. O líder totalitário não precisa ser coerente. Ele tem que fazer mover a máquina do totalitarismo, entendeu? Com mentiras, com falsas verdades, com preconceitos, com fundamentalismos, né? Entenda assim, a gente pode às vezes questionar alguns líderes do ponto de vista do conteúdo, mas o totalitário ele faz a máquina do totalitarismo se mover. Infelizmente, no mundo moderno, tem muitos líderes que são, do ponto de vista estratégico, eles têm uma certa habilidade. A cada dia parece que tem um movimento incessante de totalitarismo, gente. Então não fica querendo achar coerência em líder totalitário. Não é isso, não vai achar coerência. Ele vai fazer uma máquina mover de qualquer jeito. Entendeu? Né?
Ele faz a máquina do totalitarismo se mover. É um movimento totalitário. Né? Então fiquem atentos. Movimento totalitário de Algazar. Né? Entendeu? Fiquem atentos. E né, estou falando de filosofia, nem estou citando nome da gente. Que isso daí, que a máquina do totalitarismo sai um sujeito e coloca outro no lugar. A máquina do poder da Rainha Elizabeth já está morrendo, vai colocar uma outra entidade no lugar, uma outra criatura no lugar. Né? Às vezes a gente personaliza a coisa, não adianta aprisionar um líder totalitário e depois colocar outro no lugar. Essa semana teve o brasileiro que tentou matar a política argentina. Até, nem estou entrando no mérito dessa situação horrenda, né? Existem fluxos de poder, entendeu, gente? Quando a gente fala de sujeito, a gente não está falando de indivíduo. Mata um, o problema é matar um, colocar outro no exato lugar. Né? Isso que não. Essas soluções assim extremistas de homicidas não traz alívio nenhum. O que as pessoas têm que compreender, né? Elaborar a consciência. São processos educativos que demoram gerações. Né? A compreensão, né? Senão fica nesses extremismos de tentar matar político. Se não muda a consciência, morre um político, coloca outro no lugar. Né? Compreensão, demanda, por isso que quando a gente estuda Heidegger, a gente está estudando é um movimento político. O Ser e Tempo é um livro político. Entendeu? Travestido, não é nem travestido, camuflado, a questão do ser, o ser é um ser político, né, gente? E a gente lê cada capítulo Heidegger do ponto de vista de comprometer-se consigo próprio e comprometer-se com a sociedade também, sair da tagarelice da sociedade. Indivíduos que são menos tagarelas, eles estão transformando a sociedade, né, a partir de si, né? Enfim, esse livro é um livro político. Ontologia é política. Tá? Né? Questões, pessoal? Tudo na atmosfera cívica dos 200 anos de, entre aspas, independência do Brasil. Haja aspas. Independência do quê, né? Mas eu só fiquei pensando, né? Quanto nas distinções que a Hannah Arendt faz na condição humana, né, entre a esfera pública e a esfera privada, né, o quanto o pensamento ele só existe na esfera privada, né, mas a ação ela está na esfera pública. Então é isso, gente. Pessoal, hoje estamos quietinhos, sobre a atmosfera de emoções cívicas e, enfim, pós-feriado. Então, eu vou acabar a gravação aqui. Quem quiser conversar mais um pouco, a gente conversa, tá? Grande abraço a todas e todos. Semana que vem com Luciana Diniz, a parágrafo 61 e 62, certo? Tá? Boas leituras e boa semana para todo mundo. Boa semana.